Oi pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo para o nosso canal e eu fico muito feliz de estar aqui novamente, podendo compartilhar um pouco, né, de algumas dicas, de algumas experiências. E então, se você é novo por aqui, meu nome é Priscila, né, moro aqui na cidade de Viseu, em Portugal, nessa cidade que eu sou suspeita para falar, gente, porque eu sou apaixonada por Portugal. Eu amo Portugal, eu amo a cidade de Viseu, é uma cidade muito, muito boa de se viver, né? É conhecida como a cidade dos jardins, então você já pode imaginar como a cidade é bonita, né? A cidade é muito bonita. E eu vou compartilhar, né? Eu abri uma caixinha ontem no Instagram de perguntas e recebi algumas perguntas e eu vou respondê-las aqui, né? Vou tentar responder algumas perguntas aqui. Então, se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever, de curtir, de compartilhar, deixar um comentário, nem que seja uma estrelinha, um coraçãozinho, qualquer coisa aqui embaixo, gente, porque ajuda muito, né? A gente já tá na casa aí dos 1000 inscritos, logo, logo a gente chega, né? Junto a gente é mais forte, então se você pode, né, me ajudar nisso aí, se inscreva no canal, que eu fico muito feliz. E bora pro vídeo, gente, sem enrolação. Bora lá! Então, gente, eu abri uma caixinha, né, de perguntas lá no Instagram. E algumas pessoas me mandaram, né, algumas perguntas muito interessantes que às vezes pode ajudar quem tá do outro lado. E eu vou ver se eu consigo responder algumas, né? Eu recebi muita pergunta, gente, eu não consigo responder todas, mas separei algumas aqui que eu consiga responder, né? E eu vou tentar responder. Então, se você não me segue lá no Instagram, vou deixar aqui embaixo. Vai lá, me siga também, né? Porque lá eu apareço mais. Aqui no YouTube eu não apareço muito para fazer live, mas quando dá eu sempre apareço aqui também. Mas se você pode, né, me siga lá no Instagram, que eu vou deixar aqui embaixo. E é isso, gente. Então, bora lá. A primeira pergunta que eu recebi: Oi, sou do RG, Rio de Janeiro, né? Queria saber por que você escolheu Viseu. Então, gente, a primeira cidade, né, que eu vim morar foi Viseu. E desde o começo eu gostei muito de Viseu, né? Já teve pessoas que vieram pra cá, pra Viseu, e não gostaram de morar em Viseu, né? Em questão de trabalho, em questão de adaptação. Pra quem não sabe, Viseu é uma cidade muito fria, né? Viseu não é uma cidade grande, né? Mas é uma cidade bem estruturada, né? Tem shopping, tem escolas, tem hospital, tem assim, é uma cidade muito estruturada, sabe? E eu gosto muito de Viseu, é uma cidade que eu me adaptei muito, é uma cidade muito organizada, é uma cidade acolhedora, eu falo que Viseu é muito acolhedora, é uma cidade muito bonita, é uma cidade muito limpa, é uma cidade segura, né? Como a maioria de Portugal, né, é seguro. Mas escolhi Viseu exatamente por causa da minha adaptação, foi uma adaptação muito, muito tranquila. Foi uma cidade que eu apaixonei em morar. E eu sou suspeita para falar de Viseu, como eu sempre falo, né? Eu sou suspeita para falar de Viseu. Quem não conhece Viseu, vem um dia, nem que seja para passear, que eu tenho certeza que vocês vão amar Viseu. Então foi por isso mesmo, questão de adaptação, foi uma primeira cidade que eu vim, né? Cheguei também em outras cidades, mas tem outras perguntas aqui que vai mais ou menos, vocês vão entender, né? Cheguei em outras cidades também que eu amei, gostei muito, mas Viseu ganhou meu coração. Eu não me adaptaria, gente, a morar em Lisboa e nem em Porto. São lugares lindos, são lugares maravilhosos, mas como no Brasil eu sempre morei, né, em interior, Belo Horizonte, onde eu morava, era uma cidade, né, maior, mas eu sempre morei em interior, minha infância inteira, então eu não me adapto em um lugar, em uma região muito movimentada, sabe? Eu fico meia desorientada. Então eu prefiro morar num lugar que é mais tranquilo. Viseu é muito tranquilo, né? Viseu não tem grandes coisas assim em questão de, né, de muita muvuca de gente, né? É bem tranquilo. Então por isso que eu escolhi Viseu, que é uma cidade que realmente ganhou meu coração literalmente. Então bora para a segunda pergunta. Gente, e a segunda pergunta é muito interessante, eu até selecionei aqui para responder ela, porque é uma dúvida de muitas pessoas, né, me mandam, né, no direct perguntando sobre isso. E eu posso falar, né, porque eu uso, então, assim, a segunda pergunta foi essa. Olá, tudo bem? Você pode me falar como é em questão de transporte público em Viseu? Então, gente, eu já fiz um vídeo aqui falando sobre isso, né? Transporte público aqui em Viseu é bem difícil, né? Eu sempre indico quem puder vir, né, com a carta de condução, né, tirar a sua carteira aí no Brasil, principalmente as mulheres, né, para quem tem filho, né, na época de chuva, na época de frio, para levar o filho para a escola, para resolver as suas questões também. Tire sua carteira, né? Porque o transporte aqui público não é algo assim que
né, igual lá no Brasil, pelo menos na região onde eu morava, tinha ônibus toda hora. Não tem, gente, não é uma coisa assim, principalmente dependendo ainda da região, se for aldeia, como se fosse nossos bairros aí no Brasil, né, se for aldeia, então ainda é pior ainda, sabe? Se você morar ainda na área central, né, de Viseu e tudo mais, aí é bom, né, vai ter uma quantidade ainda maior de transporte público. Mas, gente, o que eu indico é você vir com a sua carta de condução do Brasil, tira a sua carta de condução, venha tudo certinho. É uma dica que eu deixo aqui para todo mundo, quem puder, venha com a carta de condução, tira a sua carteira no Brasil e já venha com a sua carteira, que é importantíssimo, gente. Eu falo que carro aqui não é luxo, é necessidade. Dependendo do trabalho que você for, às vezes eles nem te contratam se você não tiver carta de condução, se você não tiver um carro. Então, assim, até mesmo para o trabalho aqui é mega importante. Então, não venha achando que transporte, pelo menos aqui em Viseu, é maravilhoso. Claro, gente, como eu sempre falo aqui todos os vídeos que eu falo, é a minha opinião, o que eu acho e o que eu, né, penso, porque eu também utilizo, né, o transporte público e eu tô falando de algo que eu sei, né? Não foi ninguém que me contou, ai, você nem pega transporte, tá falando, não, eu pego, eu utilizo e não é algo nossa, é maravilhoso, não é. Então, assim, venha com a sua carteira, né? Venha chegar aqui, compra o seu carrinho. Não precisa ser um carro, né, de última geração, mas chega aqui, compra o seu carrinho, né? E depois vai melhorando, né? Que as coisas realmente são assim. Mas não dá pra chegar aqui, claro, né, gente? Nem todo mundo vai chegar aqui com carteira, como eu. Não cheguei aqui com a carteira de motorista, né? Com o tempo também você vai, né, se organizando. Mas se você puder, antes de vir morar em Portugal, tire a sua carta de condução aí, chega aqui, só compra o seu carrinho, que aí você fica muito mais fácil em questão de trabalho, em questão de, né, de levar os seus filhos para a escola. Aqui, quando é frio, é muito frio em Viseu. Viseu é cidade muito fria. Quando é frio, é muito frio. Quando é calor, é muito calor. Na época de frio, aqui chove muito, muita chuva, muito vento. E o vento daqui é aquele vento que realmente é muito gelado, né? Então, assim, o tempo aqui é completamente diferente do nosso lado do Brasil. Então, se você pode vir, já venha com a sua carta, chega aqui, só compra o seu carrinho, que as coisas tudo dá muito mais certo e muito melhor, gente. Não tem dúvida nenhuma. Então, essa pergunta foi respondida, né? O transporte público, pelo menos na minha opinião, em Viseu não é bom, né? Não é excelente. Tem, né? Mas às vezes vai ter 2 num dia, ou às vezes no final de semana nem tem, né? Então venha com a sua carta de condução, que vai ser muito melhor, você não vai passar aperto, né? Então a segunda pergunta foi respondida, na minha opinião. E a outra pergunta, gente, é muito, muito interessante, que, né, eu já falei um pouquinho aqui, né, no meu canal. E a outra pergunta é assim: olá, tudo bem? Sou de Santa Catarina e gostaria de saber, é verdade que Viseu é muito frio? Meu Deus, é muito frio, gente. É muito frio porque a gente fica aqui bem próximo à Serra da Estrela, né? Que é onde neva. E o nosso frio aqui nem se compara com o frio do Brasil, gente. Eu já falei isso aqui, né? Eu já fiz até um vídeo dando algumas dicas, né? Quando você chega aqui, o que você pode comprar para não sentir tanto frio. Tem até um vídeo aqui no canal, então se você não assistiu, vai lá assistir, né? Eu mostrei um pouco como, né, amenizar um pouquinho o frio, porque o nosso frio do Brasil é diferente do frio daqui. Então aqui você tem que usar roupa térmica, meia fina, mais grossa, né, casaco bom, enfim, né? Então assim, realmente aqui Viseu é uma cidade muito, muito fria, né? Guarda, Covilhã, são as cidades mais frias. Então assim, se você não gosta tanto do frio, Viseu não vai ser um lugar muito agradável para você, né? Nem Viseu, nem Guarda, nem Covilhã, essas cidades ao redor aqui vai ser mais frias, então você vai sentir muito, né? Agora, se você quer uma cidade que não seja tão fria, é Lisboa, Porto, esses lugares assim que não é tão frio, Aveiro também não é tão frio, enfim, esses lugares que não seja aqui próximo à Serra da Estrela. Porque aqui, lá para época de dezembro, janeiro, é muito, muito, muito frio. Então é verdade, gente, verdade que Viseu é uma cidade muito fria. Então, se você tá vindo morar em Viseu, se prepara pro frio. Gente, não é algo impossível não, tá? A gente consegue. A gente consegue passar pelo frio, mas tem que vir preparado, né? Porque o frio daqui é muito frio mesmo. Mas é uma cidade maravilhosa e eu sempre vou falar muito bem de Viseu, porque eu sou apaixonada por essa cidade. Então, bora para outra pergunta.
Ai, gente, essa pergunta aqui é muito legal, porque tem muita gente também que fica nessa dúvida, né? Oi, é verdade que panela de pressão em Portugal é cara? Consigo encontrar feijão para cozinhar normal? Então, gente, né, eu acho que o normal dela deve ser naqueles feijões que a gente compra, né, de saquinho lá no Brasil. É verdade que panela de pressão é cara, gente. A minha panela de pressão, né, quando eu cheguei aqui, eu ganhei uma panela de pressão nova, gente, linda panela de pressão. A cara da riqueza, eu ganhei de uma amiga minha muito querida, uma pessoa muito querida, que na época eu conheci, né, trabalhando na fábrica. Ela chegou lá com uma caixona pra mim de uma panela de pressão e eu fiquei muito, muito feliz. Eu vou até mandar aqui um beijo pra ela, pra Lili, né, e pro esposo dela, que Deus abençoe você sempre. E não sei se ela vai assistir esse vídeo, mas acredito que sim. Ela me deu uma panela de pressão maravilhosa. Eu fiquei muito feliz, fiquei muito emocionada, porque eu sou assim, gente, tudo que eu ganho pode ser uma balinha que eu fico muito feliz, né? Eu acho que o que vale não é o que a pessoa te dá, mas sim aquele carinho, aquela consideração que a pessoa te dá, né? De tirar um tempo ir lá, comprar uma coisa pensando em você. E eu lembro que quando a gente conversava, né? Eu conversava muito com esse casal, eu falava muito das comidas, né? Que eu tinha vontade de comprar aqui, de comer aqui, né? Porque, pra quem não sabe, eu sou de Minas Gerais, eu sou mineira. A nossa comida lá é muito boa, né? Então a gente acaba que sente muita falta de muita coisa. E quando eu recebi a panela de pressão, eu fiquei muito feliz, né? Mas panela de pressão, gente, aqui é caro. Eu acho, né? Como eu ganhei a minha, nunca cheguei a ficar vendo valores também das panelas. Mas eu acho que é em torno de 90 euros, mais ou menos. Se você sabe o preço da panela de pressão aqui em Portugal e tá assistindo esse vídeo, coloque aqui embaixo, gente, porque eu não sei realmente. Mas acho que é mais ou menos esse valor, ou até mais caro, ou mais barato, não sei, depende também. E em questão do feijão, você consegue encontrar, assim, para cozinhar, você consegue comprar, achar os pacotinhos de feijão para cozinhar, não tem problema nenhum, você não vai ficar aqui sem feijão, né? Tem gente que faz igual no Brasil, cozinha bastante, vai guardando congelado, né? Mas encontra, assim, feijão preto, feijão carioca, que é o nosso feijãozinho marronzinho, tem vários feijões, gente. Aqui você não vai passar aperto, você vai conseguir comer feijão, tá? Então, acho que essa pergunta eu também já respondi. Então, bora pra outra pergunta. Bora pra outra pergunta, tá, gente? Eu não vou, como eu falei, eu não vou conseguir responder todas aqui, que eu recebi muitas perguntas, mas eu vou responder mais umas 4, 5 perguntas aqui, mais rapidinho também. Boa noite, quero muito morar em Portugal. Qual conselho você daria relacionado a como lidar com a saudade da família, pois tenho medo de perder alguém aqui? Então, gente, se eu falar com vocês que é fácil, não é fácil, né? Mas a gente tem que ter foco e objetivo, né? Mas não é fácil. Né, que eu sei lidar com a saudade, né? Pra quem não sabe também, eu perdi meu irmão há pouco tempo, né? Ele faleceu, ele deu um câncer, ele faleceu. E eu estando aqui não foi fácil, né? Por mais que eu estando lá também não adiantaria muito, mas querendo ou não, eu estando lá eu conseguiria dar um apoio, né? Psicológico pra minha mãe, pra minha cunhada, pros meus sobrinhos, enfim, né? A gente mais perto é mais fácil a gente poder fazer alguma coisa, né, pra ajudar. Não pra pessoa que faleceu, mas sim pra quem fica, né? Porque quando você tá ali no velório, né, você consegue dar uma força pra quem tá vivo, né? Então não é fácil, eu recebi a notícia que não foi fácil, foi bem difícil lidar com a situação estando longe. Agora, em questão da saudade, gente, é todo dia. E aí tem dia que bate mais saudade. Eu não sou aquelas pessoas muito apegadas, sabe? Mas, lógico, né, gente? Eu sinto falta da minha mãe, eu sinto falta dos meus sobrinhos, da minha cunhada, eu sinto falta, né, das pessoas que eu amo lá, né? Não tem como. Mas a gente tem que saber lidar, né, gente? Eu sempre fui muito assim, eu nunca fui muito de morar perto, né? Eu morei perto lá em BH até tomar uma certa idade, depois eu mudei para outros lugares. Então, sempre fui muito desapegada em relação a isso. Mas, claro que eu sinto muito falta dos meus sobrinhos, da minha cunhada e tudo mais. E essa habilidade, gente, é tendo foco mesmo, tendo objetivo, porque a vida aqui, a gente vive uma vida de montanha-russa, né? Tem dia que você tá muito bem, tem dia que você tá morrendo de saudade, tem dia que você sabe lidar ali com a saudade, tem dia que você tá morrendo de vontade de ir lá, dar um abraço neles, vai ter dia que vai estar tranquilo, e é assim, gente, a vida é assim, né? A gente tem que saber lidar com as emoções também, que não é fácil pra ninguém, e é isso. A outra pergunta, boa noite, quero muito morar em Portugal, qual conselho você me daria?
Esse conselho, como sempre falo, né, em questão de imigração, vim muito bem preparada em questão, né, financeiramente, questão psicologicamente, com a documentação tudo certinha também, para você não passar aperto, né? E é o fundamental isso, gente, vim preparado em relação a tudo, né? Claro que você não vai conseguir 100% estar preparado, mas o quanto mais você vir preparado financeiramente e psicologicamente, melhor é. Então, essa outra pergunta também eu já consegui responder. Olá, sou nova aqui, sou de São Paulo. Qual cidade do distrito de Viseu você recomendaria uma família de 4 filhos morar? Então, gente, aqui eu, né, em ao redor, né, de Viseu, tem Tondela, tem Nelas, tem Mangualde, essas regiões são muito boas, mas uma região aqui que eu gosto muito é Tondela, que é uma região que tem fábrica, que é mais fácil em questão de trabalho também, eu acho, né, por ter muitas fábricas, Nelas também. É uma cidade pequena, mas é muito bem estruturada, né? Tem supermercado, tem escola, né? É uma cidade muito organizada. Tondela, eu sou apaixonada com Tondela. Então, claro, né, gente? Vai de cada pessoa também. Vai que você chega em Tondela e não gosta, né? Mas a minha opinião seria Tondela, que tem fábrica, é uma cidade muito boa, é bem próximo na região central de Viseu, né? E Viseu também, né? Na área central já tem shopping, tem tudo, dá pra você vir, não é tão longe. Claro, né, gente, como eu falei, tendo um carro, você vai pra qualquer canto. Mas eu indicaria Tondela. Tondela é muito bom de se viver, porque a área mais central de Viseu, gente, arrendamento pode ser mais caro, pode ser não, é mais caro, né? Então, se você morar ali em Tondela, em alguma aldeia em Tondela, você vai pagar um arrendamento muito mais em conta. Arrendamento é aluguel, né, gente? Você vai conseguir um aluguel muito mais em conta, principalmente para quem tá chegando, né? Tem fábricas ao redor, tem supermercados. Eu já fiz um vídeo aqui falando também sobre Tondela, os supermercados que tem. Então eu indicaria Tondela. Eu acho que é uma região muito boa assim para se viver e para vir em família, uma cidade bem tranquila assim. Então eu indicaria Tondela, mas vai de cada gosto e de cada pessoa também, tá, gente? Essa é a minha opinião. Gente, eu vou responder só mais 2 perguntas aqui para também o vídeo não ficar muito grande. Deixa eu ver aqui. A outra pergunta é assim, ó. Se não morasse em Viseu, qual cidade moraria? Então, gente, eu também já fiz um vídeo aqui falando sobre isso. Eu moraria em Braga. Sou apaixonada por Braga. Se eu tiver alguma oportunidade um dia de morar em Braga, com certeza seria a cidade de Braga. Eu já fiz um vídeo aqui mostrando também a cidade, então se você não assistiu, vai lá assistir. É uma cidade espetacular, uma cidade ao mesmo tempo que é tranquila, é movimentada, é uma cidade muito bem estruturada, é uma cidade que tem tudo um pouco, é uma cidade muito alegre. Eu amei Braga, então com certeza seria Braga. Outra pergunta. Oi, sou do Ceará e gostaria de saber se aluguel é realmente mais caro, e se pode falar mais ou menos quanto é de 2 quartos. Gente, aluguel realmente não é barato. Eu acho que não só, né, em Portugal, em qualquer lugar, eu acho que tá bem caro. Mas aqui você vai encontrar que eles falam T2, T3, quando é 2 quartos, T2. Aqui um T2 eu acho que tá em torno mais ou menos de 850, dependendo da região. Essa região mais central, a região mais central, né, você vai encontrar mais ou menos nesse valor de 850. Mas aqui mais em Mangualde, em Tondela, essas regiões, eu acho que você encontra um T2 de uns 400, 450. Vai depender muito, gente. Vai depender muito de qual região que você quer morar em Viseu, mas mais ou menos esse valor, né? Mais central é em torno de 800, 650, mais ou menos esse valor. Um T2, gente, que é 2 quartos, mais ou menos 600, 800, mais ou menos esse valor. Agora, mais essas regiões mais um pouco mais retiradas, né, como Mangualde, Tondela, tá em torno, acho que um T2, eu acho que tá em torno de uns 500, 450, uns 550, mais ou menos isso. Né? Se você mora em Tondela ou em Mangualde, coloca aqui embaixo um T2 quanto que tá, né? Aí coloca aí o T2, Mangualde, 450, mais ou menos só pra gente ter uma noção também para poder ajudar aqui as pessoas, mas mais ou menos tá esse valor. E a última pergunta para finalizar, eu ia responder só essa, mas para finalizar. Olá, sou de Divinópolis e gostaria de saber como foi a adaptação da alimentação. Então, gente, pra mim foi muito tranquilo. Eu faço as coisas que eu gosto em casa, né? Eu faço meu pão de queijo, eu faço a minha comida. Já experimentei a comida aqui também deles, o bacalhau com natas é maravilhoso. É questão de cultura, né? São culturas diferentes, mas o tempero também é muito gostoso. Gostei muito. Alguns pratos eu experimentei, gostei muito.
mas outros eu não experimentei, tipo caracol, não tenho coragem de comer, né? Mas tem pessoas que comem, outras coisas, né? Comidas daqui. Mas o que eu sinto vontade de comer, um feijão tropeiro eu faço em casa, uma lasanha eu faço em casa, essas coisas, comidas assim que a gente mais gosta, assim, eu consigo fazer em casa, né? Mas a comida também aqui é muito gostosa, mas é cultura diferente, né, gente? Mas você tem que experimentar também pra ver se você gosta, às vezes você gosta. Mas no supermercado aqui você vai encontrar muita parte também que vende comida, né, lá do Brasil, da região do Brasil. Então você vai encontrar várias coisas, cuscuz, vai encontrar várias coisas, né, do Brasil. Então você não vai passar muito aperto não, gente. Tem muito restaurante brasileiro também. Tem muita lanchonete, né, brasileira. Aqui em Viseu tem vários lugares que vende coxinha gostosa, bolo gostoso. Então, assim, você não vai passar aperto. Em questão de profissional também, para fazer um cabelo, para fazer uma sobrancelha, tem muitos brasileiros, né? Então, você vai encontrar muito salão brasileiro aqui, você não vai passar aperto com isso. Para os homens também, tem muito barbearia, né, de brasileiros. E então você não vai passar muito aperto em questão de cultura, em questão de encontrar assim alguém para fazer sua unha, para fazer seu cabelo, né? Às vezes você quer fazer com um brasileiro, né? Depende da pessoa. Fala, eu não gosto, prefiro fazer com um brasileiro, enfim, né? Porque enfim, né? Às vezes é questão de costume mesmo, né? Porque a gente tem a nossa cultura lá. Então, aqui também se encontra muito no supermercado essas comidas, né, que a gente gosta, igual, né, o cuscuz, né, encontra. Eu não sou muito chegada a cuscuz, mas quem gosta encontra. Encontra polvilho para fazer pão de queijo, né, que é da minha região lá. Então, vocês não vai passar muito aperto em questão disso, não. Hoje em dia, né, tem muita opção. Antigamente, eu acredito que não tinha tanta essa opção, né? Então, assim, as pessoas passavam um pouco mais de aperto em relação à alimentação. Mas é isso. Eu tentei falar um pouco aqui, né, na minha opinião, que eu acho. Fiz um vídeo aqui, tentei fazer um vídeo mais breve, né? Tem várias perguntas para me responder. Talvez eu grave um outro vídeo tentando responder, né, as outras perguntas. Mas tentei responder um pouquinho aqui. E é isso, né? Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir, de compartilhar, de se inscrever no canal. E espero que tenha ajudado alguém. Sempre eu vou estar aqui, né? Trazendo algumas dicas, trazendo algumas coisas que eu acho que é importante, né? Porque eu já tive do outro lado, a gente sempre tem muitas dúvidas. E eu muito feliz, né, por compartilhar com vocês novamente aqui. Então, se você gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever. E é isso, gente. Um beijo no coração de vocês, que Deus abençoe. Muito obrigada e tchau! Não esqueça de se inscrever no canal, pra gente chegar nos 1000 inscritos. Bora lá! Tchau, gente!